Welcome, everyone. Today's lecture will focus on the denial of entanglement, described as our insistence in seeing ourselves as separate from each other in the land, rather than entangled within a wider metabolism that is biointelligent. To begin, though, I'm not the right person to be discussing entanglement at the levels that the decolonial perspective is pointing towards. I grew up in a society that is deeply invested in the myth of separability. My socialization, through education and more broadly, reinforces the denial of entanglement. The rewards, incentives, and stories of progress in my culture, and my desires and perceived entitlements as a white man, a non-Indigenous settler in Canada, and faculty member of Land and Food Systems, a faculty of natural sciences. This all impairs my capacity to understand entanglement and non-separability to the depth of which Indigenous communities around the world are capable. So I'll begin this lecture with an approach that builds from scientific perspectives on the issue of entanglement, but is ultimately limited in how far it can take us. This is an excellent example of the limitations of a way of knowing. It's impossible to embrace the depths and layers of entanglement from a Western scientific way of being. This is important. We need to recognize this impossibility first, so that the possibility of another way of knowing can emerge. After my section, I'll pass it over to Vanessa, and then the remaining part of the lecture will be from Chief Ninawa of the Huni Kui Indigenous people from the Amazon. I cannot emphasize enough the importance embedded in the humility of recognizing the limits of scientific ways of knowing. Seeing the arrogance and harm of scientific ways of knowing is a necessary step in our collective healing and hospicing of modernity. Your task, when Ninawa is speaking, is to notice the difference in how we describe education, knowledge, reality, everything really, that emerges from a way of knowing and being that's grounded in entanglement. So this terrain that we'll come to next is familiar to most LFS students because we talk about systems thinking and developing systems thinking capacities a lot in LFS 250 and 350 and in other courses in the faculty. Systems theorists such as Fritjof Capra and Pierre Luigi Luisi describe our bodies as dissipative structures, which are open systems that exist far from thermodynamic equilibrium. That means that we're systems that require a constant flow of material and energy to maintain our structure and functions. We require inputs to survive, and we produce outputs of material and energy as a consequence. Our bodies are never static. We're always in the process of bringing in external material, breaking it down, integrating it into our cells, and releasing materials that have decayed or that we're unable to digest. If you're thinking that this sounds like a complicated way of describing eating, drinking water, urinating, and defecating, you're right. This is nothing new. However, what the system perspective offers as classifying and describing ourselves as a type of open system, far from equilibrium, is that the common distinction between your body and the outside world is merely a matter of perspective or boundary making. If the apple I ate this morning, which itself is a temporary, dissipative structure in the process of growth, decay, and reintegration, is now being broken down and reconstructed into my cells, at which point in this process do I get to claim myself as human and not apple, or any of the other prior items I consumed the past week, or even further back? This paradox is succinctly captured in a quote attributed to Heraclitus: "No person ever steps in the same river twice, for it's not the same river, and they are not the same person." We can approach this paradox of individuality and separability through the ratio of microbial cells to human cells, which at the low estimate is considered 1-to-1. That means that for every human cell, defined as a cell that contains human DNA, and more on this blurry line of reasoning later, there's one cell that contains bacterial DNA. Yet when we think of our human body, we often think of terms of a single entity or a species or a member of a species, not the living biome and diverse ecosystem that we actually are. At the level of our human genome, our fantasy of distinct boundaries becomes even more evident. Approximately 8% of your DNA contains viral DNA, known as endogenous retroviruses. And as noted in the Lundstrom et al. Article from this week, there's even speculation that human consciousness emerged from viral DNA. So simply put, the external world is you. You are a temporary manifestation of the external world. From the level of our DNA to our current bodies, communities, and beyond, this distinction between self and other than self is really a matter of perspective. It depends on where you draw the line. And for LFS students who have
worked hard on drawing systems maps and noting the difference between the internal parts of systems and external parts, you'll recognize this challenging process, but necessary process of boundary distinction and drawing lines. But at the same time, these distinctions are a choice, a matter of perspective. So we're structures that emerge from and return to the wider metabolic processes of the earth. When you eat food, it becomes you. The external world, energy and material, other species and beings, they become you. That's one layer of the physical and energetic entanglement of reality that is often denied or denigrated, devalued, and disappeared through the socialization processes of the house modernity built. But there are other layers. Remember that the foundation of the house is separability, which supports the beliefs central to enlightened humanism, rationality, logic, and empiricism. Think back to the cartography of Boxhead and the ways of being made possible and foreclosed by their worldview. Similarly, the centrality of separability in capitalism, global economies, and nation states. Karen Warren put forth back in early 1990s the key recognition of the logic of domination, the capacity to rationalize and normalize systems of oppression, made possible when we separate and distinguish hierarchies between categories of existence, such as man, nature, mind, body, man, woman, civilized, savage. When we index reality into separate categories, we can establish hierarchies and justify the domination of one group over the other. We can create and normalize systems that remove the rights and the values of different categories of existence, of reality, allowing humans to operate with impunity, resulting in the mistreatment of animals in factory farms, the use of lab animals in the development of new vaccines, the removal of communities from their land and placement of children in residential schools, global networks of slavery, the persecution of individuals and communities based on sexual orientation, the rights and freedoms of girls and women, and the rights and freedoms of individuals based on cognitive and physical ability. Even the destruction of entire ecosystems all emerges from this logic of domination that starts with this concept, with this belief in separability. So each of these forms of violence begins with the capacity to distinguish between groups, to index reality as if separability is real. Again, there's another level to this denial, or at least a common pitfall on the journey to recognizing oneness. To overcome the denial of entanglement, to begin to see that our outer organs are less limits that contain our existence and more permeable membranes that enable intimate exchanges, both life-giving and life-threatening, to pull a quote from our Lundstrom article again, and to recognize that we're entangled with a living, wider metabolism that is biointelligent. We need to recognize our entanglement with not only the beauty, the kindness, and the wisdom of the earth and each other and other communities, but we also need to recognize that we are entangled with the bad, the ugly, the broken, and the messed up. We're entangled with the flowers and the whales, and the plastics and the toxic waste. We are neither separate nor autonomous, which means we're entangled with the shine and the shadows of existence, peace and war. We're not able to pick and choose. We cannot build conditional communities of purity and exclude others. That would be committing the same error of separation. We need to learn to declutter and compost our shit so that we can begin the process of awakening our sensibilities to other ways of being, beyond what is sanctioned by the house. I'll pass it along to Vanessa to deepen the analysis and bring this issue of separability and entanglement to another area. Thank you, Will. So what I think I'm going to talk about from the perspective of education is something about the difficulties of understanding oneness and the desires that people have to feel one with everything, while we're still living in a society that encourages consumption. Right. So what we see a lot in this area is that people really feel the need and the desire to be connected with the trees, the flowers, the moon, the whales, and the sun, but that not with the toxins, the plastics, the guns, and the other things that we do not associate positively with. But the fact is that we are connected with everything: the good, the bad, the broken, the messed up, the ugly, the beautiful, everything. And part of the
of the task of education and the challenge for education is for us to expand our capacity to sit with all these things and to be able to navigate the different layers of complexity of composting the shit that we have talked about, which is the saturated emotions and conflicts that we have inherited from the past and that we are systemically reproducing in the present. So in my Arts and Research Collective, we have a cartography, a map of the tendencies we have to compost shit and how to prevent us from falling into the same traps as we're starting to do that. So I'll share that with you and I'll talk a little bit about that. So we call this the shit cartography. And so you have 4 frames. In the first frame, there's somebody sitting on a pile of shit. And this, as I said before, there's individual and collective saturated stuff that hasn't been processed or composted, right? And at the bottom of it, you have the foundations of the House of Modernity, which, as we know, is separability. So the idea that we're separated from nature and we're just individuals. And as individuals, like it's beyond our capacity to deal with all this all of this shit, basically, right? All this unprocessed things and saturated things, saturated information, saturated emotions, and a saturation of conflicts, including fragmentations of society, polarizations, etc. So we have all the shit that we're sitting on top of, and most people are saying there's no shit here. I'm just sitting here trying to solve the problems of the world, or my own problems, right? But I'm not recognizing that there's any shit to be composted. And then in the rainbow space there, you have practices of healing. Of unconditional love, of acceptance. So meditation, yoga, for example, are other practices of self-care. So in the second framing, you have people going there, but going there to escape the pile of shit. So people then would do yoga, meditation, mindfulness, all these things in order not to have to look at the shit. And then they think they're feeling better, and maybe through the techniques, they can have a sense of some well-being, but they're still repressing something that comes to bite you back at some point, right? So you're just going for this individual healing without understanding that the problem is actually collective. And that maybe these techniques of yoga, meditation, mindfulness, they were originally created in different cultures so that we can actually process the shit. So what we generally see, and this is seen in the third picture, is that for people to use these techniques of healing in a useful way, they need to use them to be able to face the shit. Right? So you don't use it to escape the shit. You use it to face the shit. And as you do face the shit, you have to create both the stamina and the stomach for that. When you look at the everything that's going on in the world, all the dissonances, all the polarization, we're destroying everything. I had a young person describe it to me as watching a train wreck in slow motion. Then something happens in your stomach. Probably you're going to vomit. Probably you're going to feel nauseated. Probably you're going to feel super uncomfortable. And that's part of the work. That's part of developing that the stomach and the stamina for us to grow up together, to have the maturity to do what is needed rather than what we might want to do, which is escape into the rainbow, right? So the rainbow is important. These techniques are important. The techniques of bringing the body and harmonizing the body, rewiring the body, neurodecolonization, sensefulness, and all the other techniques that can really give us the steadiness that we need to go deeper into things. But Western society and the House of Modernity make us consume these things in a very
plasticized way, in a very superficial way. But if we use them well, we can use them actually to go into the difficult spaces and to be able to break the foundations of separability and allow the shit to go back to the earth, right? And to be composted and to become new soil for a different form of coexistence, to be able to have a chance to emerge and for us to learn to exist differently together. But basically what I think the cartography says is that if there's no shit, there's no starter. If we really want to be able to face the global challenges we'll have to face together, we will have to have the stamina and the stomach to face all of this, the difficult things, the painful things, without feeling overwhelmed or immobilized. So the first step to do that is to develop the capacity to sit with what's difficult and painful and irritating and uncomfortable in ways that we're not trying to escape from it, or we're not demanding others to coddle us and to say that everything's going to be okay. We don't know if everything's going to be okay. Right now, we are in a very difficult time that will require us all to learn to walk and breathe together in a foggy road full of potholes. And mapping the potholes is important, but so is learning to have each other's backs in this process, and not wanting to escape from it. So with that, I think I'm gonna pass it on to Ninawa, who is the person who actually was born in a culture of entanglement. He was socialized to manifest entanglement in everything he does. So his analysis of the problems and the solutions are going to be very different from ours, because he doesn't really bring in the perspective of separability as a first thing. But I have to say too that, as with every culture, because there are interfaces, Ninawa also has the perspective of separability that creeps in sometimes. So one of the things that I wouldn't want us to do is to romanticize and idealize indigenous cultures. And there's a reason for that. So sometimes it's important to just bring this idealization in when the indigenous people are being pathologized and deficit theorized. But this is not a sustainable strategy, because if we idealize and romanticize something, the moment we see the complexities and the paradox that are inherent in every single culture, the moment we see that, this idealization falls apart, and so falls our support and understanding and connection with this culture. So it's important to engage with indigenous cultures ethically and non-extractively, understanding that they are as complex, as contradictory, and as paradoxical as we are. However, they have also kept practices that maintain this this ontology, or this paradigm of entanglement, alive, and that changes a lot of things. So with that, I will invite you to hear what Ninawa has to say. It was a video that was recorded for a conference on education, and he was talking about how he sees the problems of the world, and how, from his perspective, education is about healing our thinking, our feelings, our relations, our exchanges, and the ways that we relate to the cycles of Mother Earth, which are to do with how to live and how to die well. So with that, we'll leave you with somebody who is much more of an expert on entanglement than me and Will. Thank you. Thank you. Meu nome é Inauá Inu Runicuim, sou líder do povo Runicuim e presidente na Federação do Povo Runicuim do Estado do Acre, FEPAC. Nós representamos 117 comunidades Runicuim, com uma população de 16.450 pessoas aproximadamente. Apesar de o meu povo ter mais de 100 anos de contato, 60 anos, nós vivemos de escravidão pelos patrões de barril.
mas nós continuamos resistindo para poder existir. Nós temos uma economia de subsistência baseada no respeito com a floresta. Nós mantemos a nossa língua, a nossa cultura e a nossa espiritualidade forte dentro das nossas comunidades. Somos detentores de conhecimentos ancestrais sobre o uso das medicinas tradicionais e nós temos governança e educação com autonomia. Nós, como povos originários, que são considerados povos indígenas, nós representamos apenas 4% da população global, mas nós fazemos a proteção de 80% da diversidade do planeta. O meu povo e outros povos originários somos verdadeiros guardiões da floresta amazônica. Para nós, a Amazônia não é um recurso natural, mas sim um ser vivo da qual nós também fazemos parte. A Amazônia, ela tem uma extensão de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Com esses 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, ela é considerada o mais importante tanque de filtragem e processamento de carbono do planeta. E tem um papel extremamente importante na regulação hidrológica, das correntes oceânicas e no controle climático também. A floresta tem 10% da biodiversidade mundial. São 390 milhões de árvores, 2,5 milhões de espécies de insetos e milhares de espécies de animais. Mas somente 1% da espécie das plantas foram estudadas até o momento. As comunidades indígenas, que são consideradas povos indígenas, são detentores desses conhecimentos de plantas que podem ajudar toda a humanidade. Porém, hoje nós somos somente 10% da população originária que existia antes da colonização, porque o resto foram exterminados pela própria colonização. Hoje eu estou aqui para representar a voz da floresta, que está gritando por socorro. Nós estamos enfrentando, junto com a floresta, o desmatamento desfreado pela própria demanda ocidental, que procura por carne, por soja, por milho, por arroz, pelos grãos, e também por causa das madeireiras e especulação fundiária. Hoje nós temos um recorde de incêndio criminoso mundial para abrir espaço para pasto, para criar gado, para implantar o agronegócio e também para a exploração de petróleo, de gás, de cobre, de ferro e de outros investimentos em busca de lucros para a economia. E isso nos traz uma perda irreparável da biodiversidade. É muito importante que nós possamos ter clareza sobre isso. Além disso, nós, povos indígenas que são considerados da Amazônia brasileira, nós enfrentamos um governo de extrema direita, que quer destruir todos os nossos direitos, direito dos povos indígenas, direitos ambientais, direito à cultura, da religião, o direito de mulheres, direito de criança, direito dos trabalhadores, que são considerados a minoria no Brasil. O governo está encorajando invasões ilegais no nosso território. Nossos líderes estão sendo assassinados e está ficando impune. Os crimes ambientais não são punidos. Os órgãos internacionais têm que se acordar para isso. A sociedade também. A crise nunca esteve tão séria. Nós precisamos estar juntos nessa luta. Por isso quero convidar cada um de vocês. Quando nós estamos pensando na educação global, nós temos que prestar atenção no fato de que essa destruição que está acontecendo são pessoas com alto grau de conhecimento formal, com alto grau de educação. As pessoas mais educadas são as que mais compram a fantasia de separação e superioridade que está destruindo o nosso planeta. A educação ocidental, ela foi e ainda é promovida no mundo inteiro como a salvação do planeta, como o alívio da pobreza, como o caminho para a sustentabilidade. Porém, a sustentabilidade que essa educação promove é a continuação de um sistema letal para o planeta e para a humanidade. Essa educação, ela promove o individualismo, incentiva o consumismo, a assimilação de população originária e populações rurais em uma cultura metropolitana, onde a relação com a terra é substituída pela acumulação, a ganância, o consumo, onde o mais vulnerável, as pessoas que estão mais vulneráveis, são exploradas ou são até exterminadas também com essa fantasia de que o modernismo é a melhor escolha para a vida, para se viver bem. Essa forma de educação, ela é vendida
como um progresso, como um desenvolvimento e até mesmo como uma civilização atualizada. Essas ilusões são raiz da nossa doença coletiva para o planeta. Antes de podermos imaginar um mundo melhor através da educação formal, nós precisamos nos confrontar com o dano que essa ilusão está causando ao nosso planeta. A própria Terra e os desafios globais que enfrentamos são os nossos professores. Com as lutas, nós temos que aprender. Nós podemos começar essa educação agora por vontade própria de nós tomar nossa atitude, ou também nós podemos esperar que as coisas piorem e começamos quando não tivermos mais opção. Mas nós não devemos fazer isso. Nós temos que ter uma atitude agora. Para isso, vamos precisar muito de coragem. Nós vamos precisar de muita garra, muita compaixão, muita humildade, muita paciência. Vamos precisar reativar uma forma de amor que esquecemos, mas que está latente dentro de nós. Na rede de comunidade de povos originários, de povos indígenas, que construímos a teia das 5 curas, todos nós, os parentes, nós fizemos um mapeamento de 5 tipos de cura que pode ajudar nesse processo de conscientizar a cura do planeta, que foi a cura do pensamento, a cura do sentimento, a cura das relações, a cura das trocas e a cura do nosso senso de pertencimento da Mãe Terra, que nós chamamos do ciclo da Mãe Terra. E para curar o pensamento, nós precisamos aprender que não podemos entender tudo. Nossa existência na Terra é um mistério sagrado que precisa ser respeitado. Mas ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo, né? Existem várias histórias que são saudáveis, como também existem histórias que são doentes. Histórias que trazem soluções, mas também tem histórias que podem trazer a destruição, né? A cura do pensamento, ela significa para nós aprendermos a discernir as histórias que nos ajudam a amadurecer e também a nos curar. A cura do sentimento, nós precisamos mudar nossas relações entre a dor e a alegria. Precisamos aprender a não fugir da dor. Nós temos que enfrentar com coragem, com sabedoria. Mas também aprender com ela, com a própria dor. Nós não podemos se assombrar pelo medo da dor, porque isso é pior do que a própria dor. Em si, a versão barata da alegria, ela não dura muito tempo e não nos preenche. Nós precisamos de uma forma profunda de alegria para poder sentir as dores individuais e as dores coletivas. Para curarmos as relações, precisamos interromper a ideia de que somos individual, separados um dos outros. Nós temos que perceber que somos interdependentes e nós precisamos ativar, ao mesmo tempo, o respeito ao caminho de cada um e a responsabilidade com o caminho coletivo também. Não dá para fazer uma cura apenas individual se nós queremos a cura coletiva. Nós precisamos lembrar que somos parte um dos outros e que nós precisamos integrar nossa dádiva para que nós possamos caminhar na tempestade, né, que estão vindo de forma que ninguém solte a mão de ninguém. Nós temos que estar firmes no nosso propósito. Nós precisamos lembrar, para fazer a cura das trocas, nós precisamos entender que a acumulação, a ganância e o medo de escassez são sintomas de doença que priva parte do nosso corpo individual e também priva parte do nosso corpo coletivo e dá a responsabilidade de nós sobreviver. Nós precisamos aprender a distribuir as diferentes formas de trabalho e de sustento de forma justa e saudável, para que todos nós possam fazer a nossa parte na cura da humanidade e na cura do planeta. Nesse sentido, nós, enquanto povos indígenas, povos originários, precisamos da sua ajuda. Nós precisamos fazer o trabalho de proteção da Amazônia coletivamente, dos nossos territórios, dos nossos conhecimentos e da prática espiritual que pode nos ajudar e pode ajudar a todos nós, a toda a humanidade. Nós temos que lembrar que podemos existir de outra forma nesse planeta. Para curar o nosso senso de pertencimento da Mãe Terra, ou o ciclo da Mãe Terra, nós precisamos encarar a vida
e a morte de forma diferente. Nós precisamos entender que a vida nem começa, nem termina no nosso individualismo. Nós somos apenas parte de um grande metabolismo. E esse grande metabolismo ele está em movimento constante, girando. E nós somos como um pequeno grão desse metabolismo. Nós temos que aprender a viver e a morrer bem. Nós temos que aprender a encarar o envelhecimento e a morte de forma saudável, porque ela faz parte fundamental da nossa própria vida. Essas 5 curas que nós mapeamos e construímos como colaboração para a cura do nosso planeta são os primeiros passos que precisamos dar para outra responsabilidade de existência. Não tem como seguir para frente sem lidar com o que aconteceu no nosso passado. Nós precisamos acordar para a realidade de que nosso planeta está doente, que nós somos parte da doença, que é a nossa responsabilidade de buscar a cura para poder ajudar a nós mesmos e ao nosso próprio planeta. Esse processo ele é difícil e também é doloroso, mas sem ele não vamos poder entender por que a casa que foi construída pelo colonialismo e pela arrogância humana, ela está caindo agora. Nós temos exemplo das pandemias, nós temos exemplo das próprias mudanças radicais do planeta, como incêndio, alagação, guerra, entre outras. Se não passarmos por esse processo de aprendizado difícil, nosso sonho, nossas esperanças e os nossos desejos vão reproduzir as mesmas fantasias que nos trouxe até aqui, mundo de ilusão. Os nossos anciões originários, que são considerados indígenas, de diversos povos ao redor do mundo, nos avisaram por várias gerações que chegaria um tempo em que a Terra iria cobrar a dívida que nós temos com ela. A Terra, ela é um organismo vivo que tem consciência e nós somos parte dela. A Terra não é um objeto de propriedade ou um recurso natural para ser manejado. A Terra é mãe. E como parte da Terra, somos uma família enorme de parentes humanos e não humanos. Muitos povos originários, considerados indígenas, ainda carregam esse sentimento. Mas é importante ressaltar que isso não são conceitos para nós, na nossa tradição. Né? Não são conceitos apenas para escrever livro. Isso é uma forma de viver que envolve o intelecto, sim, mas também é muito mais amplo que o intelecto. As formas de viver que respeitam a terra, que se preocupa com as futuras gerações, não são somente palavras bonitas. São sentimentos e ações que promovem a sobriedade, a maturidade, o discernimento, a responsabilidade que tem o poder de interromper o individualismo, a arrogância, a vaidade, a ganância, que nos coloca no caminho de extinção. Nós temos que ter clareza disso. Nós precisamos de uma educação que cura, mas não temos como fazer a cura se não saber qual é a doença hoje do nosso planeta, qual é a doença do nosso coração e do nosso sentimento. Assim, a educação da cura começa com uma educação de confronto com o que a humanidade fez de errado no passado, né? De abrir a possibilidade de contribuir a algo de novo, com mais saúde, de algo saudável para as nossas gerações. Isso envolve a desilusão com as promessas e fantasias de progresso que são colocadas pelos governos. Então, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Meu povo Runicuim tem vários projetos nesse sentido, de fazer uma reeducação humana, de recomeçar um modelo de viver bem. Um deles é a Universidade da Floresta, que é uma universidade de espiritualidade, de medicina do povo Runicuim, onde passamos os conhecimentos dos cantos, do grafismo, os conhecimentos das medicinas sagradas, de geração a geração. Temos também o foco com a implantação da escola agroambiental, de poder resguardar
jardins que são viveiros de medicina tradicional. Pretendemos trabalhar com a soberania da segurança alimentar. Isso tudo acontece no meio da nossa luta contra o próprio governo que nós temos presente. Nós lutamos contra mineradoras, contra madeireiros, contra petroleiros, contra os poceiros, né, contra o agronegócio. Nesses nossos projetos comunitários, acontece enquanto nós estamos enfrentando a invasão das nossas terras. As ameaças de morte de nós enquanto lideranças tem sido constante. Né? Nós passamos agora recente, há 3 meses atrás, por uma grande enchente que destruiu toda a nossa produção agrícola, destruiu parte de nossa alimentação, de nossos animais, de nossas casas, comprometeu toda a água potável de comunidades que foram inundadas, né? E agora, com a pandemia, nós também estamos enfrentando interrupções de geração de renda, que acontecia com as vivências do etnoecoturismo dentro do nosso território, com a vinda de pessoas para fazer vivência dentro do nosso território, que era um momento em que as mulheres podiam vender os seus artesanatos e gerar uma renda alternativa econômica dentro da comunidade, né? E isso tudo trouxe um impacto com a própria pandemia do Covid-19 em nosso território, né? E para concluir, eu quero aqui, né, fazer um apelo para o comprometimento com as causas indígenas. Os povos originários que são considerados como indígenas no mundo todo têm enfrentado vários desafios. E nós precisamos de suporte moral, financeiro, tecnológico, para continuar o nosso trabalho. Nós precisamos encontrar formas criativas de colaboração que possa assegurar a sobrevivência das nossas comunidades na Amazônia e em outros biomas do planeta inteiro. Eu quero imensamente agradecer pelo convite de poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco dessa nossa experiência, desse nosso sentimento, enquanto um povo originário na região amazônica.